Que Deus te abençoe. Quero falar do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Eu, ainda uma criança, morava na pior favela da zona norte de São Paulo, a favela da Funelária, região do Parque Novo Mundo, Vila Maria. Havia um lixão próximo àquela favela que todas as manhãs, não somente eu, que tinha apenas 9 anos de idade, mas como também outras crianças e adultos também, ia até o lixão para buscar alimentos. Eu morava num barraco feito de papelão que chovia mais dentro do que fora. Eu me lembro que em uma certa ocasião, tentando me aproximar do caminhão do lixo, enquanto estava descarregando aquele lixo, eu não consegui me aproximar por causa dos urubus. Tinha muito urubu ali no lixo. E também aqueles meninos que cheiravam cola, pois na época não havia o crack. Então, aqueles adolescentes ficavam com sacos de cola cheirando para ficarem doidão, drogados. Não consegui chegar ao caminhão do lixo porque tinha muita gente em volta. Mas aí eu vi quando o motorista daquele caminhão gritou dizendo: "Ei, moleque, eu tenho uma caixa de leite aqui para você." E eu fui contente buscar aquela caixa de leite. E quando me aproximei, aquelas caixas de leite estavam apodrecidas. E ele virou aquelas caixas de leites que estavam também abertas sobre a minha cabeça. Me deu um banho de leite apodrecido, vencido. Voltei para casa. E antes de eu chegar em casa, o que eu não sabia é que algumas mulheres vieram aquela manhã até a minha casa, até o meu barraco. E elas vieram porque Deus mandou e Deus guiou elas até o meu barraco. Ao chegar em casa, eu encontrei minha mãe de joelho e essas mulheres estavam orando por ela. A minha mãe estava aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. E eu todo sujo, daquele leite apodrecido, vencido, estragado, fedido, eu caí de joelho e chorava muito. Foi quando uma daquelas mulheres pôs a mão sobre a minha cabeça, sem se importar
o mau cheiro daquele leite vencido, estragado, fedido. E pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus. Erabashúria kalamahar, Iramassúria andalamar. E Deus usou aquela mulher dizendo: filho, hoje tu come do lixo, mas virá dias que soprarei o teu nome em mais de 30 países. E te levantarei do pó das cinzas, pois eu sou Deus que tiro do monturo e faço sentar com os príncipes. E tu irás comer o melhor dessa terra. A promessa que Deus me fez, e eu sei que esse Deus é fiel nas suas promessas, porque Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Deus começou a nos abençoar. A partir daquele momento, Deus fez um reboliço tão grande que do barraco nós fomos morar numa casa. E Deus foi prosperando e abrindo as portas. Foi quando eu recebi um convite para pregar nos Gideões missionários. E quando fui em direção daquele evento extraordinário, um dos maiores eventos missionários que eu já conheci, entrei no ônibus e fui em direção a Camboriú, Santa Catarina. Ao descer ali na rodoviária, eu fiquei como perdido, o inimigo falando: volta, o que é que você está fazendo aqui? Mas uma voz dentro de mim dizia, e eu sei que era Deus, dizia: continua o teu caminho, não dê ouvido a vozes estranhas. Tu conhece a minha voz, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Foi quando eu percebi um carro que deu uma freada brusca, fez um barulho horrível. Eu pensei até que aquele carro tinha batido em outro carro. E me aproximei para ver quando uma senhora saiu de dentro daquele carro e deu um grito: Pastor Valmir Santos. Eu olhei para um canto e para outro, será que é comigo? E ela tornou a gritar: Pastor Valmir Santos, é com você mesmo. E então ela abriu a boca de profeta com uma trombeta de Deus e disse: não desista, as portas estarão abertas para você naquele lugar, pois fui eu, o Senhor, que te trouxe aqui. E eu corri junto ao carro para conversar com aquela mulher. E ela disse: eu já entreguei o que Deus mandou. Eu perguntei: qual é o seu nome? Ela disse: não importa, segue o teu caminho e faz o querer do Senhor. Enderra sobre fondará que é sobre fácil.
E então eu fui e me dirigi àquele evento, meu Deus, sem conhecer ninguém. Eu tinha apenas um convite de uma cantora que tinha convidado para que eu conhecesse o evento. E quando eu cheguei na entrada, o Espírito Santo falou comigo. Quando os segurança me perguntaram com quem eu queria falar, então o Espírito de Deus me disse: diga que pessoas lá de cima te chamaram. E eu não sabia. E a parte superior era onde ficava o escritório, o gabinete do pastor presidente do evento, pastor Cisino Bernardino. E eles abriram as portas e eu entrei e logo me encontrei com o pastor Cisino Bernardino. E ele me abriu as portas para que eu pregasse naquela noite. E Deus abriu os céus e nos abençoou naquela noite, de maneira poderosa, de maneira tremenda. Terminar aquele evento, naquela noite, fomos a um motel, a um restaurante, e lá estavam todos os pregadores e cantores. E eu sentado entre eles, foi quando um garçom veio me servir e disse: pastor Valmir Santos, Deus lhe usou poderosamente para falar comigo. E eu preparei esse prato todo especial para o Senhor. Quando eu olho aquele prato, eu não entendi nada e perguntei o que era aquilo. Então aquele garçom disse, aquele irmão disse: é filé mignon com caviar. E então eu comecei a lembrar do lixão, daquilo que eu comia do lixo, da favela, do barraco. Lembrando quando aquele motorista jogou aquele leite podre sobre a minha cabeça, me deu um banho de leite vencido, estragado. Lembrando também do que Deus prometeu: hoje tu come do lixo, mas virá dias que comerás o melhor dessa terra. E comecei a chorar. Foi quando o garçom disse: pastor, me perdoe, eu não sabia que o senhor não gostava de caviar. E levou de volta o prato, e eu saí correndo atrás como um louco, como um maluco, dizendo: pare aí, me devolve. E ele disse: mas o senhor estava chorando. Eu disse: eu estou chorando, não é porque eu não gosto, eu estou chorando, é porque Deus me fez uma promessa. Ele me viu comendo do lixão, comendo do lixo, morando num barraco feito de papelão. E ele me prometeu: um dia eu comeria o melhor dessa terra. Irabashuri kalamahai, irivia soleterra sobre pai. Deus manda lhe dizer: se você tem promessas de Deus, não se precipite, não fique ansioso, ansiosa. Deus vai cumprir as promessas na sua vida, assim como cumpriu as promessas na minha vida. O que Deus promete, Ele cumpre. Creia nas promessas de Deus, pois elas são infalíveis, elas não falham. O Senhor realizou todas as suas promessas na minha vida, cumpriu todos os sonhos e promessas que Ele me fez, mudando a minha história, mudando a minha sorte,
virou o meu cativeiro, fez uma reviravolta tão grande na minha vida. Clenterabachúria lamahai, erívia soleterra sobre fácia. Por isso, como profeta de Deus, eu profetizo para você nessa oportunidade: não desista, não pare, não se espante, não volte atrás, não desanime, não desista dos seus sonhos, das promessas de Deus. Não desista. Deus é fiel para cumpri-las. Que Deus abençoe sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe com todos os seus contatos esse testemunho. Se inscreva aí no nosso canal, Pastor Valmir Santos. Convide mais 7 pessoas queridas, especiais, para também se inscreverem no meu canal, no nosso canal, Pastor Valmir Santos. Clica aí no joinha, no sininho, e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.